gente olha para o problema já tentando buscar uma solução, tentar entender por que aquilo acontece, né? Eu acho que no meio da saúde é muito comum e a gente tem uma série de projetos que são de muita relevância. Tem um projeto, aproveitando que eu tô falando de saúde, que eu lembrei agora, que é um travesseiro que você consegue reduzir, assim, consideravelmente o ronco de pessoas. Caramba, Cara, mano. é muito louco porque é um travesseiro que basicamente ele infla algumas partes diferentes, ele é controlado por um sistema de aprendizado de máquina, juntamente com inteligência artificial, e automaticamente, no momento que ele consegue identificar que a pessoa, o usuário, está roncando por meio das vibrações e mudanças, né, de barulhos ali da região, ele começa a fazer um mapeamento da sua cabeça, do seu pescoço, da área que você está provavelmente com uma posição que não esteja facilitando a sua respiração, e ele melhora essa posição para que você tenha uma menor chance de roncar. Claro, o ronco ele não é só advindo de uma posição de cabeça. Sim. Você pode ter desvio de septo, você pode ter Bruxismo, uma várias série coisas. de problemas. Mas um dos principais aspectos, e que às vezes as pessoas não sabem, é que elas dormem em uma posição ou durante a noite elas se viram em uma posição que elas não conseguem ter um fluxo de ar suficiente, por isso você abre a boca, por isso você começa a respirar errado e você começa a roncar. Né? Então, é super interessante porque é uma ferramenta que utiliza de um monte de tecnologia para você trazer isso. Já tem no mercado esse travesseiro já? Já existe esse travesseiro. Já existe esse travesseiro, que ele faz todo esse mapeamento e você consegue melhorar sua qualidade de sono. Inclusive, de forma mais simplificada, tem um produto nacional que chama Flux Air e que você coloca, é como se fosse um siliconezinho que você coloca, ele se assemelha bastante àquele sistema que você tinha antes de Jogador expandir. Band-aidzinho. Ele se assemelha com a mesma proposta, mas ele é intranasal, então você coloca dentro da narina, ele é um silicone que ele foi pensado já por médicos, otorrinolaringologistas específico para isso e que ele dá um maior fluxo para sua capacidade nasal. Isso quer dizer que você vai parar totalmente de roncar? Não. Mas assim, ele vai melhorar um pouco a sua capacidade de fluxo. Então isso é super interessante e pode trazer efetivamente benefícios. E comparando, por exemplo, a um descongestionante, que às vezes as pessoas passam descongestionante por vício. Comparando a um remédio como esse, você não tem efeito colateral, você não vicia, sabe? E você pode, inclusive, eles recomendam, às vezes, para você utilizar em atividades físicas, para você aumentar a sua capacidade de respirar com mais facilidade mesmo. Uhum. Então, eu acho que são muitas as opções que acontecem, só que as pessoas não sabem. Então, voltando ao quesito da educação, que é da onde eu comecei a falar tudo isso, eu acho que tudo isso se esbarra em dois principais pontos. Alinhamento, obviamente, governamental, que isso é mais do que necessário, e capacidade de informação. Hoje, ou como você mesmo perguntou, né, o meu público ele é um público muito mais velho. Então ele é um público que na maioria das vezes eu, como fiz já TCC e utilizei de alguma base das pessoas que eu tinha para fazer pesquisas e tal, é um público que além de ser mais velho, normalmente já é graduado, já tem uma pós-graduação, então é uma pessoa que já conhece de certos assuntos. Isso é muito legal? Poxa, eu acho sensacional falar com pessoas que manjam daquilo, porque você gera diálogo, mas ao mesmo tempo, eu dificilmente consigo atingir o jovem, porque pro jovem isso é desinteressante. Então hoje eu tô tentando também utilizar de uma tocada de vídeos que ela não é só expositiva, mas ela é caracterizada. Como que essa foi minha proposta? Que eu tô testando esse modelo. Tô criando algumas sketches, eu criei 2 personagens, que é o Sebastião e o Enzo. Sebastião é um idoso velho, uma pessoa que é totalmente descrente e negacionista. E o Enzo, você já imagina, né? É um cara filhinho de papai, que acha que sabe de tudo, que tá todo por dentro das startups, mas ele só tá pensando no umbigo dele. Então, a partir desses personagens e sketches, que é o que eu tô tentando também introduzir, a minha ideia é como que eu posso expandir também o público para outras pessoas, porque eu sinto que hoje há uma certa limitação para as pessoas que gostam de formatos que trazem conhecimento, mas que também te colocam um pouco para pensar. Então, de uma forma um pouco mais soft, gerar esse diálogo. E essa é uma proposta que eu tenho tentado, por mais que dê um trabalho absurdo. Porque eu me caracterizo, velho, porque aí eu boto peruca, tem 2 personagens mesmo. Eu criei os personagens pra isso, assim. E de forma característica. Então, a voz é diferente, eu uso expressões diferentes. Faz aí. Ó,
Bom, o Enzo é básico, né? Ele vai falar, tipo, igual um Faria Limer, assim, meu. Então ele vai chegar e vai saber de todos os networkings, ele vai fundar uma startup pra entender como que ele vai se beneficiar da tecnologia pra aumentar o desenvolvimento com as minas, sabe? Tipo, ele vai pro bem dele. Excelente. Já o Sebastião, ele é um senhor que vai falar assim, vai dizer, olha, meu filho... Sinceramente, no meu tempo, isso daí eu vou ter que mandar te benzer pra Padre Raimundo. Porque é justamente isso. Ele associa pra coisas da religião. Ele vai pro lado que é negacionista, sabe? Ele vai trazer pra algo que não é a explicação e ele vai descredibilizar. Sim. Mas de uma forma leve, tentando conectar com esse tipo de formato também. Já testou já? Tô testando, tô fazendo alguns testes. É difícil porque as pessoas, elas tendem a seguir padrões. E elas gostam de padrões. Exato. Então você tem que ser muito delicado. Eu vou introduzindo isso, não vou substituir nada dos meus conteúdos, porque eu não consigo falar de tantas coisas com detalhes e de tecnologias quando eu faço esse modelo. Mas a ideia é diferenciar também. Atingir e buscar outros caminhos complementares. E assim, a gente tava falando até voltando, que eu tinha falado que a gente ia falar um pouco de construção civil, que eu acho que é legal. Sim. O Brasil, ele é muito realmente retrógrado, são evoluções que existem, mas eu percebi, cara, que eu comecei a falar com pessoas que eram de bastante credibilidade em vários meios. E quando eu falava sobre um assunto, principalmente um produto que envolvia construção civil, que envolvia decoração, que envolvia vários aspectos e que era de origem nacional, as pessoas chegavam e falavam assim, como que eu compro isso? Como que eu faço isso? Como que eu uso isso? Certeza. E aí, eu fui buscar, porque eu já trabalhava com engenharia civil, mas durante um bom tempo eu morei no Canadá, eu trabalhei com um departamento de marketing de uma multinacional justamente no segmento de posicionamento de marca dentro das mídias. Então eu fiz esse trabalho antes de criar conteúdo. Eu crio conteúdo faz 1 ano e pouco, quando eu cheguei do Canadá. É bem recente. E eu fazia já isso para as empresas. E eu comecei a perceber que quando eu falava sobre esses tópicos, as pessoas buscavam e eu não tinha referência de empresas que faziam isso no ramo da construção civil. Então eu falei, cara, eu acho que é o momento de eu ter um approach disso, sabe? Eu ter uma pegada de que eu vou também buscar uma forma de oferecer isso para as pessoas. E aí, por conta disso, eu fundei a Revolutec Engenharia e Construção, que hoje é a minha empresa de engenharia. Então a gente trabalha basicamente com todo tipo de projeto de construção civil. Quando eu falo projeto, não é necessariamente apenas projetar, mas sim executar. Então a gente tem serviço de execução desde assentamento de piso até rebaixamento de forro, hidráulica, elétrica. A gente tem todas as equipes que são especificamente cuidadosas para cada detalhe, né? E a gente tem uma pegada muito forte de se diferenciar dos nossos concorrentes com revestimentos, alternativas que são um pouco mais conscientes. Quando eu falo mais conscientes vou te dar um exemplo. A gente ainda depende no Brasil, por conta de uma questão cultural, de tijolo e cimento. O cimento é um dos maiores poluidores do mundo, é realmente um problema de várias gerações aí que a gente vai demorar para resolver, para buscar outra alternativa que o Brasil aceite. Mas a gente é dependente do sistema convencional, que as pessoas se sentem confortáveis naquilo que parece ser resistente. O drywall, ele tem uma resistência gigante desde o público C até o público A++. Então isso é uma realidade. Então, sabendo de tudo isso, dentro da opção de tijolos, hoje a gente já trabalha com tijolos ecológicos. Já ouviram falar de tijolo ecológico? Basicamente é um tijolo que ele não tem nenhum tipo de queima na sua produção. Os tijolos tradicionais, eles passam por queimas e por conta disso eles se tornam materiais bastante poluentes, né? E eles trazem uma rigidez também por essa queima, porque eles se transformam em uma cerâmica. O tijolo ecológico, ele é feito de basicamente terra de locais específicos, né? Juntamente com uma pequena quantidade de cimento para trazer uma resistência, mas é um índice baixo. E ele é prensado mecanicamente. Então ele fica, né, os blocos eles ficam já em formatos com furos. Parece, na verdade, Lego, porque os furos dos tijolos convencionais, eles não são feitos para passar infraestrutura. Os tijolos ecológicos, diferentemente disso, eles são encaixados e eles já são feitos para que a infraestrutura, como hidráulica, elétrica e até mesmo a questão dos pilares e eventualmente vigas, possam ser passados dentro desses espaços dos tijolos.
e você faz, né, a colagem. Nesses furos, você fala? Nesses ali dá furos. pra passar a tubulação, tudo. Passar a tubulação. Porque a engenharia civil, ela acaba sendo burra no sentido de que com tijolo convencional, você sobe uma parede, finaliza com reboco e depois você corta a parede para passar elétrica, para passar hidráulica. Isso é um retrabalho absurdo. O tijolo ecológico, ele permite que você passe toda essa infraestrutura por dentro do tijolo e você já chegue com praticamente tudo pronto à medida que você vai subindo uma casa. Você pode eventualmente, com uma estruturação maior, fazer um prédio, mas é muito interessante. E você traz todos esses benefícios que outros tijolos não têm. Com o tijolo ecológico hoje e toda a metodologia cuidadosamente projetada e avaliada e acompanhada, você pode reduzir em até 40% o consumo de produtos e automaticamente o custo de uma obra. E se precisar de um reparo, aí vai pro método convencional. Em ou que não? sentido? Não sei lá. Às vezes você passou a tubulação e a tubulação furou com o tempo, vou ter que abrir ali pra mexer em alguma coisa. Continua sendo um pouco mais simples, porque você faz um pequeno recorte, você não necessariamente precisaria... Porque o problema do tijolo convencional, principalmente se ele tá com uma camada de cimento muito grande, até você achar um tubo, às vezes você pode até picotar ou rasgar efetivamente a parede. Com o tijolo ecológico, se você tiver um projeto bem feito que também está de acordo com uma planta que foi seguida pela pessoa que fez, mapa hidráulico, elétrico, exatamente, você consegue achar isso de forma muito facilitada. Hoje na Revolutec a gente já tem parceiros, por exemplo, que você consegue fazer um mapeamento 3D de plantas e quando você está com o seu imóvel, por meio de um QR Code, você consegue diretamente acessar aquela planta, aquele mapa hidráulico por meio do seu próprio celular. Então você aponta pro QR Code e você tá aqui nessa sala. Então eu tô apontando para cá e eu tô vendo, aqui tem um tubo elétrico, aqui passa uma infraestrutura hidráulica, vai para lá e eu consigo ver tudo isso pela câmera do meu celular. Entrega isso hoje. Por meio de realidade aumentada, porque ela mixa todos os elementos da realidade nossa com os elementos artificiais que são criados. É mais caro que o tijolo tradicional ainda, né? O tijolo ecológico. O milheiro Então, se você for pegar ou a unidade ou o milheiro, ele sai mais caro, porém, com todos os benefícios, quando você calcula o custo total de uma obra, você consegue reduzir custo. Reduz custo no final da obra? Pelo tempo de produção, ele é mais rápido, né? Porque hoje a mão de obra é semelhante ao preço do produto. Pelo tempo, pela questão de você poder deixar ele já com acabamento final, sem ter revestimento, se você quiser, então você não precisa necessariamente colocar um azulejo, fazer uma pintura, colocar um reboco, você pode fazer só um tratamento de vedação ali para impermeabilizar aquela região e você fica com um produto com uma característica rústica, bonita, interessante, diferente. Isso é um dos pontos. Isso normal faz também. Então, depende. Mas depende. Faz com o tijolo que não é o baiano, que a gente chama, que é o furado. Porque o tijolo mais barato é o baiano. É verdade. A não ser aquele outro é mais caro. Entendeu? Né? Ou a não ser que você queira fazer com o outro, mas de qualquer forma aí é mais difícil ainda, porque toda a parte de rasgar, ele é maciço. Então ele é muito mais duro. Então é uma alternativa. Ele acaba sendo interessante também por esses aspectos. E toda a passagem da questão propriamente dita da estrutura, né, dos pilares, das vigas, é muito bem já pensado que você pode ter as canaletas, que são por onde você passaria as vigas. Então é muito legal e tem muitas opções hoje já disponíveis. Transporte é uma dificuldade? Você já criou alguma coisa? Então, diretamente não. Todos os produtos hoje que a gente trabalha são produtos de terceiros, parceiros nossos, e que eu tenho algumas ideias de criar ou de aperfeiçoar produtos, mas isso normalmente necessita principalmente de um modelo de negócio que seja voltado exclusivamente para isso, e com capital direcionado especificamente também para o mesmo meio. A gente sempre tenta unir parceiros que fazem sentido com a temática. A gente não só trabalha com coisas alternativas, a gente também vai para o convencional, porque a gente sabe que a engenharia civil ela vai evoluindo, mas a gente precisa sim saber que o convencional ainda existe, ele precisa estar ali presente de alguma maneira, a gente precisa ir tentando viabilizar as novidades, porém sabendo que as pessoas vão trazer resistência. Mas é isso. Então, pra você ter uma ideia, na área de rochas naturais, a gente sabe que no nosso país tem várias extrações de rochas naturais que não são ou certificadas, ou que mesmo sendo certificadas, que elas causam um impacto ambiental absurdo. Então hoje a gente também já trabalha com uma série de supostamente rochas, mas que não são rochas, elas são feitas de vidro. Vidro
específico, né, que é produzido aqui e tem um tipo de polímero que é injetado. E assim, se você olha, você não fala literalmente que aquilo não é uma rocha natural. Sério? Perfeito. A questão e do resistência. Mesmo. Resistência, mármore, granito, em todas Dá essas mesma características, resistência, assim? você não tem, até melhor, porque se aperfeiçoa, né? É um produto feito e criado de forma artificial. Mais leve. Basicamente o peso ele vai para uma vai ser similar, porque ele é de vidro, né? E ele vai ter a espessura próxima. E você consegue fazer coisas muito personalizadas. Você abre. Não quero estragar seu negócio não, mas o vidro ainda é o material mais duro que tem. Aham. Tá, ele é o que quebra mais fácil também. Então, não, mas aí que tá. Justamente ele não é só vidro. Ele é vidro com polímero. Então ele tem um aperfeiçoamento também pela maleabilidade. Mas é todo um tratamento, é um produto que já existe, que já é muito pensado para isso, para esse tipo de aplicação. E a vantagem é que o vidro é um material infinitamente reciclável. Então, você consegue também dar um destinamento para ele que vai ser muito interessante. Para as pedras, infelizmente, se você tiver uma pedra, um granito, um mármore aplicado num piso ou numa parede, se você precisar retirar, você vai danificar, provavelmente você vai quebrar. Vai. Porque ela tem uma resistência que, para esse tipo de impacto, ela não deve resistir. E você não vai ter destinação. Você pode até, obviamente, transformar aquilo em brita, em entulho, que seja, mas se ele estiver contaminado também não adianta. O vidro, ele já consegue ter outra característica de reaproveitamento muito maior. Então, esse material, ele pode inclusive ser retroiluminado. Tipo, com bancada, sabe? Que agora tá bastante em alta. Sim. Você faz um painel, coloca a luz atrás, e você retroilumina ele. Da hora, cara. Então é muito legal. E você consegue reproduzir, por exemplo, gemas. Gemas são rochas preciosas, né? Que com características diferentonas. É muito, muito legal e muito útil, assim, do modo geral, nas características do que você pode utilizar mesmo na engenharia. Então é muito aplicável e com um mercado, principalmente do lado ambiental, bastante interessante. Pra você ter uma ideia, né? A gente tava falando de plástico e tava falando de milho. Na área de decoração, a gente trabalha também com elementos que são feitos de plástico advindo de milho. Então hoje a gente tem um suporte específico para plantas que ele tem um formato tridimensional muito futurista, assim, interessantíssimo, que é impresso em impressora 3D em plástico PLA, que é um plástico que ele é biodegradável. Então, se você vê, assim, é um elemento muito, muito, muito interessante visualmente, que você pode fazer arranjos com plantas. E que, no fim da sua vida útil, vamos supor que você não queira mais utilizar aquilo, ou que você não tem uma destinação para aquele material, você pode sim compostar ele em ambiente controlado, ele vai ser absorvido pelo solo e não vai contaminar aquele solo, né? E a gente já trabalha também isso com um aspecto estético, né? Para uma série de detalhes que esse cliente venha a ter, né? E fazendo efetivamente aquele arranjo da forma que ele imagine, da forma que ele queira. Claro, pode ser por um aspecto ambiental, mas também pela própria parte visual. Se você olhar, vocês vão entender. São uns elementos muito loucos, você tinha que ter trago loucos, desse aqui assim. Pra gente. Eu poderia, mas eu pensei que vocês iam viajar. Eu falei, poxa... Dá pra fazer uma substituição, assim, tipo, em madeira de uma obra? Sim. Porta, esse tipo de coisa, assim. O que tem de melhoria nesse Você ter uma noção, hoje a gente trabalha com alguns tipos de portas, rodapés, que são feitos de um material que ele é 50% de blister. Blister são as cartelas de remédios reutilizados, um dos materiais mais complexos para você ter a reciclagem. Por quê? Porque ele pode estar contaminado, então você não pode ir para meio de alimentação, você não pode ir para nenhuma dessas áreas que, teoricamente, outros plásticos já são utilizados para reaproveitamento. E você origina, né, por meio dessa empresa nacional que faz isso, portas... rodapés, guarnições. E uma porta bacana, assim. Lindas. Bonita. A gente tá usando em algumas obras que a gente tá fazendo, assim, portas muito bonitas, super diferentes, já com uma tonalidade meio esverdeada por conta do processo que ela passa. Então, se você quiser deixar ela na cor natural, você consegue. Ou ser pintada e fica a critério de cada cliente. Mas o custo é maior ainda do que o Por incrível que pareça, o custo acaba sendo menor. O custo do metro, por exemplo, de rodapé, que é esse que a gente trabalha, ele chega a ser metade do preço. E é super leve, é muito interessante. Então esse material é uma inovação que a gente vem aplicando bastante e que tem sido aí muito presente nas nossas abordagens.